Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Papaizão Espectro aqui mais uma vez no quadro Sobrenatural. Hoje eu vou falar de um tema, como sempre, muito interessante e que eu tenho uma grande experiência no assunto, tá? Inclusive, vou até falar para vocês sobre um relato real que aconteceu comigo aqui. Esse assunto é a paralisia do sono. Então vamos lá falar um pouco sobre isso? Então, meninos, isso é bem interessante, a paralisia do sono. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que a ciência fala sobre esse assunto, tá? É o seguinte: vocês já tiveram essa experiência de despertar durante a noite, mas apenas o seu cérebro despertar? Você até consegue abrir os olhos, mas não consegue nem mover. Seu corpo fica totalmente paralisado. Você tenta fazer algum movimento, você tenta gritar, você tenta pedir socorro, mas nada disso acontece. Se você nunca teve isso, fica tranquilo, viu? As estatísticas dizem que pelo menos uma vez na vida você vai ter. Então é bom estar preparado para quando isso acontecer, tá? A ciência nos diz o seguinte: quando a gente vai dormir, o cérebro ele emite um comando para o corpo para que ele não faça movimentos bruscos. Então ele fica como se fosse desligado, como se fosse um interruptor que desligasse o corpo para que durante um sonho que você estiver tendo, você não se movimente muito bruscamente e acorde, tá? Então isso é um comando que o cérebro dá. Quando acontece a paralisia do sono, o que acontece? O cérebro desperta, fica totalmente lúcido, mas ele não emite esse comando para que o corpo retorne. Ele não liga o interruptor, vocês entenderam? Isso é o que a ciência diz. Agora, gente, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tenho muita experiência nessa questão da paralisia do sono. Quando eu era jovem, assim, adolescente, era difícil uma semana que eu não tinha um episódio dessa paralisia do sono. E vou falar para vocês, é assustador para quem não conhece, não sabe a realidade do problema. Porque primeiramente a gente pensa que a gente não tá bem da cabeça. Vamos falar a verdade, que a gente tá louco, né? Então mesmo que você procure ajuda, você vá nos profissionais, no psiquiatra, no neurologista, o que quer que seja, a explicação que eles te dão ou os remédios que eles receitam, na maioria das vezes, gente, se não for uma questão física mesmo, alguma questão cerebral, não funciona. Esse foi o meu caso, né? E não é difícil durante essa paralisia do sono você ter impressão de que existem outras pessoas no ambiente, pessoas que você não conhece, umas sombras, umas figuras monstruosas, coisas assustadoras, gente. Olha, que eu vou falar pra vocês, o que eu via não era brincadeira não, viu? Hoje eu fico brincando, eu fico rindo disso, mas me causou muito sofrimento na época, porque a gente realmente entra num desequilíbrio muito grande quando acontece isso e você não tem informação, você não sabe o que é, né? Olha o que aconteceu comigo. Num desses episódios, eu estava deitado na minha cama, né? E minha cama era encostada na parede. Eu despertei e estava virado para a parede, tá? Então vocês imaginam a cena, meus olhos voltados para a parede. Só que eu conseguia, gente, ver tudo o que estava acontecendo ao meu redor, como se eu estivesse enxergando para o lado, enxergando para trás, mesmo estando virado para a parede. Olha que coisa assustadora. E o que aconteceu? Eu comecei a ouvir como se fosse um rádio, sabe, mal sintonizado,
eu não conseguia captar todas as palavras, era um chiado, mas algumas coisas eu conseguia entender algumas palavras, e essas palavras eram muito ofensivas, eram muito violentas, direcionadas à minha pessoa, tá? Então você imagina, você acordar com chiado, com xingamento em cima de você não conseguir se mover, nem gritar, nem fazer nada. O que você pode fazer? O que eu fiz. Comecei a orar, né? E fui lá no Pai Nosso, e Pai Nosso, e Pai Nosso. Olha que interessante. Quando eu olhava para cima, é interessante eu falar olhar para cima, né? Porque eu estava imobilizado, mas eu enxergava para cima. Eu vi uma fumaça, gente, como se fosse uma fumaça meio viscosa, assim, meio piche, em cima de mim, flutuando. E essa fumaça, ela tinha uns pontos, umas luzinhas dentro dela, como se fosse umas estrelinhas, sabe, dentro dessa fumaça. E essa fumaça que emitia esse som, que ficava falando essas coisas. E à medida que eu ia orando, ela ia se dissipando, ela ia saindo assim para o lado, sabe? Como se ela estivesse saindo fora. Parece que eu estava expulsando aquilo com a minha oração. Só que o que acontece? Quando eu estava... exigia muito esforço, porque eu esquecia da oração no meio da oração. Era uma coisa impressionante, gente. Parece que a mente da gente não responde à vontade que você está fazendo, sabe? Nem o corpo, muito menos, que está parado, né? Aí o que acontecia? À medida que ela ia sumindo, eu ia continuando, firmando aqui na prece, firmando na prece. Gente, de repente, eu perdia novamente o contato com a prece, o equilíbrio. Por quê? Eu sentia alguém me tocando, me batendo, falando alguma coisa. E no momento que acontecia isso, que eu parava de orar, ela voltava. Impressionante, né, gente? É engraçado falar isso agora, depois de adulto. Porque eu vou falar para vocês, hein? Se não fosse comigo que aconteceu tudo isso, eu não ia acreditar de jeito nenhum. Então, olha, eu não critico ninguém que não queira acreditar, porque realmente é difícil, viu, gente? Só quem passou por isso que sabe. Aí o que aconteceu? Para terminar essa história, né? Essa fumaça preta, ela ficava falando umas coisas negativas, e eu naquela luta da prece, né? Quando de repente eu vi minha avó na porta. Olha que interessante. Eu estava de costa para a porta, vocês estão entendendo? E estava tudo escuro, não tinha uma luz acesa. E eu, mesmo assim eu vi minha avó chegando. Quando eu vi ela chegando, eu falei, nossa, graças a Deus, né? Ela vai me salvar aqui, né? Quando ela ligou a luz, eu caí da cama na hora. Foi como se tivesse alguém me jogado para baixo, sabe? Eu estava paralisado. Na hora que ela ligou, eu já pof no chão, gente. É muito engraçado, né? É engraçado, mas realmente é assustador. Então eu quis trazer esse relato para vocês verem a seriedade desse assunto. E agora eu vou explicar para vocês o que é isso, depois que eu entendi, que eu estudei, que eu consegui compreender o que é. Só para vocês terem uma noção, gente, hoje eu não tenho mais, tá? Não tenho mais paralisia do sono, durmo bem pra caramba. Então eu vou mostrar para vocês as ferramentas. Vocês têm que entender o que é para vocês poderem sair fora dessa situação, tá bom? Então, para que vocês entendam, como eu já disse em outros vídeos anteriores, gente, eu não acredito que após a morte do corpo, o corpo físico, nosso corpo de carne, termine tudo, tá? Eu acredito que a vida continua depois que o corpo físico morre, tá? Então, o que acontece? Não é só durante essa questão do desligamento pela morte que nós temos a condição de que o nosso eu interior, vocês chamam do que vocês quiserem, de espírito, de alma, o que vocês preferirem, tá? Isso não importa. Mas que você tem a condição de sair do seu corpo. Isso se chama desdobramento. Então é uma condição que algumas pessoas têm de se emancipar do corpo físico, normalmente durante o sono. Tem gente que consegue também durante a meditação, um estado de concentração muito grande. Então tem essa possibilidade da pessoa ela se não se desligar, ela
sair do veículo físico, tá? E ter um contato maior com esse mundo espiritual, sobrenatural, o que quer que seja, né? E isso acontece durante o sono, como eu disse. Isso acontecia comigo. É alguma condição que algumas pessoas têm que possibilita isso com mais facilidade, essa saída do corpo físico. Quando você sai, o seu corpo continua vivo, tá? Continua tudo igual, não muda nada, você continua ligado ao seu corpo físico, mas o seu eu espiritual, ele sai dali e tem condições de ir para outros locais. Durante a paralisia do sono, isso não acontece. O seu corpo espiritual, o seu eu espiritual, ele se desloca um pouco do corpo, continua ligado, tá? Mas como se ele estivesse em sono. Aí o que acontece? Você tem o acesso maior ao mundo espiritual. Por isso que era normal eu ver tantas figuras assustadoras, porque nessa época, gente, eu era muito perseguido, tá? Por erros que eu cometi no passado. Eu tinha cobradores, eu não sabia disso, eu era jovem, não tinha noção do que acontecia. Então era isso que estava acontecendo comigo. Essas pessoas que eu prejudiquei no passado, que ainda estão no mundo espiritual, elas elas queriam o meu mal, elas queriam a vingança, elas queriam, não que sejam pessoas ruins, não é isso, gente, a gente tem que compreender isso, porque pessoas que sofreram tanto como elas sofreram, às vezes se prendem numa revolta tão grande que elas não conseguem enxergar a realidade hoje como que acontece. Elas ainda me viam, mesmo sendo adolescente, criança, como aquela pessoa do passado que praticou tantos erros, vocês estão entendendo? Eu não julgo eles pelo erro. Nós temos que tentar hoje entender como que acontece as coisas, o que nós fizemos. Isso também não importa, porque eu não tenho nenhum sentimento de culpa, graças a Deus, por isso, até porque eu não me lembro desses erros aí, tá? Mas a minha vontade hoje é de que eu transformo tudo isso em atitude de querer auxiliar essas pessoas que eu prejudiquei, vocês estão entendendo? Então a paralisia do sono, gente, é isso. Essa condição que a gente tem, algumas pessoas têm, de se emancipar do corpo físico. Só que ela tem que ter também condições de equilibrar essa condição para que quando ela queira voltar, ou seja, que ela queira voltar a consciência dela no corpo físico, ela consegue. Hoje eu consigo, gente. Quando eu percebo que está acontecendo isso, eu consigo despertar o meu corpo. Isso é com o equilíbrio, é com o desenvolvimento dessa capacidade que você tem. A gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, buscar auxílio de pessoas que têm experiência no assunto, para a gente conseguir sair disso sem maiores sofrimentos. Para vocês terem uma noção, eu comecei com essas situações aí com 6 anos de idade. Eu fui assim, consegui esse equilíbrio com 25 anos ou mais. Olha o tanto de tempo de sofrimento. Não precisava ser assim. Por quê? Se tivesse mais pessoas que explicasse pra gente, e se eu também tivesse buscado nos locais corretos, eu tinha passado muito mais tranquilamente por isso. Então o que nós temos que fazer, gente? Entender como funcionam as coisas, parar com esse negócio de ficar achando que tudo é demônio, tudo ou é loucura, tem que tomar remédio, tem que ser... Tudo tem que ter um equilíbrio. Nós temos sim que buscar o equilíbrio, tem que buscar o remédio, tem que buscar tudo que for necessário. Mas nada de bitolar numa coisa só, gente. Nada de achar que o misticismo é o que resolve tudo. Ah, eu vou num lugar, vou fazer uma benção. Gente, vamos ter as ferramentas dentro de nós, vamos buscar. Porque o auxílio, todo mundo tem, o auxílio do mundo superior, do mundo espiritual, as pessoas boas, todo mundo tem. Nós temos que aprender a nos ligar com eles para que a gente possa ter as ferramentas e sair dessa situação de sofrimento. Então é esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu sei que ficou um pouco extenso, porque é um assunto bem complexo. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, comentem aqui no vídeo,
Não esqueçam de dar o like, tá? Se inscrevam no canal. E se você tiver sugestões de tema, pode colocar aqui nos comentários também que eu vou falar sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus, galera, e até mais, hein?